A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Adultos. Eu sou o pastor Mário Luna, é com satisfação, é com alegria que eu recebo você aqui para mais um programa. Esteja vindo você da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro. Ou se você vem de outras partes do mundo, você é sempre muito bem-vindo aqui no programa EBD Comentado Online. Nesse programa, eu explico a lição do início até o final, servindo para os professores ajudar a eles prepararem suas aulas, também para aqueles que por algum motivo justificável não vão poder estar em sala de aula nesta data, e para aqueles que querem ampliar o seu conhecimento em relação à palavra de Deus. Eu quero continuar a programação fazendo uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, nesse momento em oração eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Quero apresentar diante de Ti a vida de cada um que se propôs a vir aqui no canal para poder aprender da Tua palavra com a intenção de praticar. Nós precisamos que o Senhor ilumine a nossa mente, Senhor, porque o pecado obscureceu nosso entendimento em relação às coisas espirituais. E apesar de sermos uma nova criatura, termos passado pelo novo nascimento, precisamos de iluminação para compreender a revelação que já foi dada e está na Tua palavra. Que o Senhor possa nos fazer compreender e que ao mesmo tempo possamos ter a intenção de praticar aquilo que vamos aprender aqui hoje. Porque de nada adianta, Senhor, ouvirmos e não querermos praticar, como ensinou Teu Filho Jesus Cristo em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, que fala sobre os dois construtores, aquele que edificou a sua casa sobre a rocha e aquele que edificou sobre a areia. O que edificou a sua casa sobre a rocha, ele ouviu e praticou. Mas o que edificou sobre a areia, ouviu e não praticou. Então nos ajuda, Senhor. Nos dá mais uma vez um programa, Senhor, edificante para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma semana, glórias a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de todos vocês que nos acompanham aqui no canal. Pegue aí as harpas de vocês, vamos adorar ao Senhor com um hino de número 156. Vamos adorar a Deus para começar a aquecer aí, porque daqui a pouquinho o pastor Mário Luna está chegando para dar mais uma aula para nós, para a glória do nome do Senhor. Vamos adorar a Deus? O bom pastor buscou-me já longe do redil, e com ternura achou-me, caído, triste viu. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante, achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Glória a Deus. Que coisa linda é esse louvor. Dá vontade de cantar tudo, mas não temos tanto tempo assim. Mas que Deus continue abençoando a sua vida. Desculpe a minha emoção, mas esse louvor fala muito forte ao nosso coração.
Deus continue abençoando vocês. E até a próxima semana, se Deus quiser. Eu creio que Ele quer. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Mais uma vez eu quero agradecer a minha menina princesa, que mais uma vez participou aqui, tem feito muita diferença a participação dela, tem sido edificante, e eu louvo a Deus pela vida dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. O bom pastor. Irmãos, é uma benção. Eu queria, antes de prosseguir aqui, colocar aqui para vocês, antes de dar prosseguimento na nossa lição de hoje, eu queria fazer o seguinte aqui. Eu queria falar aí sobre a agenda que nós tivemos aí no dia 1º de maio de 2025, que foi o feriado do Dia do Trabalhador. Eu estive na congregação Jeová Shalom, em Vigário Geral, que é uma congregação da Assembleia de Deus de Irajá, em Parada de Lucas. Meu pastor Luiz Aleixo de Paulo é o presidente dessa igreja. Nós já pertencemos no passado a essa igreja. É um amigo, um povo querido. E o pastor Paulo, que congrega, que é o pastor dirigente da congregação Jeová Shalom, ele é um homem responsável, servo responsável ali, casado com a nossa missionária Deise, e nós tivemos ali numa palestra de jovens. É o que eu digo, nós somos chamados para vários tipos de eventos, e nós tivemos nessa palestra de jovens, tá bom? Com o tema Culto ao Corpo. Você tem glorificado a Deus com o seu corpo? Eu ministrei a palestra juntamente com a diaconisa Francisca, que pertence ao ministério, e eu falei mais direcionado aos rapazes e ela às moças, mas foi algo coletivo. E foi uma bênção. Então eu estou colocando aí para vocês verem aí um pedacinho do momento aonde nós estivemos ali ministrando para a glória do nome do Senhor. E vocês também, se quiserem, podem nos chamar, podem nos convidar, que iremos, em nome de Jesus. A jovem Amanda foi aqui, esteve aí organizando, né, todo esse evento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmã Cassiana, diaconisa Cassiana, esposa do evangelista Edilson, um amigo querido também que congregam ali. E aí estão os jovens, louvado seja Deus, recebendo de Deus. É um momento de oração que foi pedido para orar por eles no final. Louvado seja Deus, orando pela liderança, tá? Porque quando se faz um trabalho, aí está também a diaconisa Simone, que é a líder dos jovens que passou também. Então eu quero louvar a Deus por esta grande oportunidade que tivemos de estar ali na congregação Jeová Shalom. Louvado seja Deus, participando dessa palestra para jovens. Eu sempre falo aqui no canal sobre a necessidade de criar eventos que estejam voltados aí para os jovens também, para os adultos, para os pais, para os casais. Então, fica aí, louvado seja Deus, o meu agradecimento a essa igreja que nos convidou e ao mesmo tempo dizendo a você, no final do programa eu sempre deixo o contato para a agenda, se você quiser convidar, fique à vontade. Vamos lá, programa EBD Comentado Online, nós damos prosseguimento ao segundo trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD Adultos, e o verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo João, que é o apóstolo do amor, e hoje a lição é o bom pastor e suas ovelhas, por isso que foi o hino da harpa de número 156, que inclusive nem era uma sugestão, mas eu achei que combinava muito bem com a lição de hoje, tá? Lição de número 6, 11 de maio de 2025, nesse caso. Eu vou até dar uma olhadinha aqui se realmente eu estou correto, não na data, mas sim na sugestão do louvor. Louvado seja o nome santo do Senhor, é isso mesmo. Ele não era uma sugestão e eu achei que ele seria muito viável ser cantado ele, em nome de Jesus. Então vamos lá. Texto áureo. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. João 10,14. Verdade prática, Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. É uma metáfora, a igreja ser comparada a um rebanho. Leitura bíblica em classe está em João 10, do 1 ao 16. A palavra-chave é cuidado, tanto é que o tema do Salmo 23 é o cuidado de Deus. O assunto principal do Salmo 23 é o cuidado de Deus, como um pastor e como um anfitrião que recebe um hóspede, tá? Quando diz prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, ali é um anfitrião que recebe o hóspede. Então, o tema continua sendo o cuidado de Deus. Objetivos da lição.
Primeiro, analisar que Jesus é a porta das ovelhas, o único acesso para o pecador alcançar a salvação e estabelecer a comunhão com Deus. Segundo, esclarecer o simbolismo do aprisco enquanto espaço de segurança, assistência e pertencimento ao corpo de Cristo. Então, precisa participar, fazer parte da igreja. Terceiro, diferenciar as atitudes do bom pastor dos comportamentos egoístas do mercenário. Introdução. Até agora estudamos a encarnação do Filho de Deus na lição 1, o novo nascimento na lição 2, a verdadeira adoração na lição 3, Jesus, o pão da vida na lição 4 e a verdade que liberta na lição 5. Então já escorremos aí do capítulo 1 ao capítulo 8, mencionando essas temáticas. Nesta lição estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta suas ovelhas. Ele é o único mediador e salvador, aquele que cuida, protege e dá vida por suas ovelhas. Isso é um fato. Sua voz é reconhecida por aqueles que são dele. E não há outro caminho para a salvação senão por ele. Se tem alguém anunciando outro caminho para a salvação, isso não é verdade. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Para a vida cristã, essa passagem de hoje, do capítulo 10, ensina que devemos ouvir e seguir a voz do bom pastor, rejeitando qualquer influência estranha à sua palavra. Então nós temos que conhecer a palavra, porque se nós não conhecemos a palavra, nós somos levados, tá? Cristo oferece cuidado, direção e segurança aos que o seguem e nos convida a viver sob sua liderança com confiança e obediência, reconhecendo-o como Senhor e pastor de nossas almas. Então nós precisamos entender o seguinte: Jesus é o nosso pastor. Para conhecermos a sua vontade, temos que estudar a palavra, meditar na palavra, pedir ao Senhor que nos dê entendimento para que seja aplicada a palavra ao nosso coração. Caso contrário, nós vamos ser enganados. 1. Jesus, a porta das ovelhas. Primeiro ponto, o contexto. Segundo ponto, a porta das ovelhas. Terceiro ponto, a mensagem da porta. 1. O contexto. Toda vez que você vai estudar um texto, você precisa entender o contexto histórico daquela época. O que estava acontecendo? Às vezes é possível resgatar aquele contexto. Existem salmos que você não consegue resgatar o contexto. Você não sabe em que época o salmista escreveu. Mas, geralmente, as narrativas que têm a ver com histórias, ela tem um contexto. Então, nós precisamos resgatar o contexto histórico, mas nós também estamos resgatando o contexto do texto. O que estava acontecendo? O que João está narrando antes desse acontecimento ou depois também desse acontecimento, para sabermos do que estava se tratando esse texto, ou o que está tratando o texto. Este capítulo é antecedido pelo capítulo 9. Pronto, ele está buscando o contexto, onde Jesus teve uma conversa breve com fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. Jesus começou a ser perseguido, confrontado, afrontado. No capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença que foi expulso da sinagoga da cidade porque sabiam que o seu testemunho os incomodaria. Ou seja, mais uma vez Jesus está curando e eles não se agradam. O ciúme continua ali. Eles continuam no embate com Jesus. Os líderes religiosos, lembre-se, João 10 vai dar ensinamentos sobre Jesus, suas ovelhas e os líderes religiosos com seus maus comportamentos. No entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e, mais especificamente, como mercenários. Nós vemos que ele vai falar de ladrões e salteadores, ele vai falar do lobo e ele vai falar também dos mercenários. Este relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores presente na profecia de Ezequiel 34, de 1 a 10. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Primeiros pastores em Jeremias, quem eram eles? Eram os mesmos também, claro, outras pessoas, mas ocupavam cargos iguais. Em Jeremias, especialmente no capítulo 23, os pastores que é falado ali não são pastores igual no Novo Testamento. Isso é uma coisa que você tem que entender e que eu tenho que entender. Ali, pastores é uma representação aos líderes espirituais de Judá, que eram os reis
os sacerdotes e os profetas. Então, tanto no livro de Jeremias como Ezequiel, pastores ali são esses, que deveriam guiar o povo conforme a lei de Deus. Tanto é que o rei tinha que ter uma cópia da lei de Deus na sua cabeceira, para conhecer a lei e viver segundo a lei, reinar segundo a lei. No entanto, eles agiam com negligência, desvio e corrupção. Tratavam as ovelhas, o povo, de forma opressora, dispersando-as em vez de cuidar. Não se importavam em buscar as que se perdiam, nem fortaleciam as fracas. Ou seja, eles usavam as pessoas, eles exploravam as pessoas, arrancavam tudo que podiam das pessoas e quando elas estavam desfalecidas, eles não se preocupavam. Eles não estavam nem aí. Porque eles só queriam benefícios. Isso é muito triste, irmãos. E aí eu quero aproveitar para colocar Jeremias 1 e 2 aqui para você. Vamos lá. E diz: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do pasto, do meu pasto, diz o Senhor. Olha o que diz o versículo 2. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersaste as minhas ovelhas, as afugentaste, não as visitaste, e eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Aqui é uma palavra de Deus de juízo contra os líderes daquela época. Deus promete intervir e levantar um pastor justo, referindo-se profeticamente a Cristo. Pastores em Ezequiel são os mesmos líderes espirituais, reis, sacerdotes e profetas, tá bom? Só para você entender. Em Ezequiel 34, os pastores são acusados diretamente por Deus de se apacentarem a si mesmo em vez do rebanho. Comiam a gordura, vestiam-se da lã, mas não curavam a doente nem procuravam a perdida. Então ele usa uma comparação da injustiça social num contexto de pastor e ovelha, para mostrar que a ovelha tem necessidade de ser guiada. Ela não pode ser abandonada, porque se ela for abandonada, ela se perde. Aqui eu estou falando do animal ovelha. Comparativamente, ele faz uma aplicação. Deus fala para os líderes da época que eles deveriam estar ali como guias, como protetores, como auxiliadores, como provedores dos recursos que eles tinham para prover para os outros. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam se abastecendo, vivendo regaladamente, enquanto as ovelhas estavam perecendo. Devido à negligência, as ovelhas se tornaram presas fáceis para os animais. É por isso que em João vai falar do lobo. E você vai entender quem é o lobo ali, naquele contexto. Deus declara que ele mesmo buscará suas ovelhas e levantará um só pastor sobre elas, novamente apontando para Jesus. E aí, mais uma vez, eu quero colocar aqui, Ezequiel capítulo 34, versículo 2 a 6. Olha o que diz aí, começando no versículo de número 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. É uma ordem de Deus. Profetiza e diz aos pastores. É uma mensagem de Deus. Deus está mandando Ezequiel profetizar aquilo que Deus quer. E olha o que ele diz. Assim diz o Senhor Jeová. É muito grave quando você diz assim diz o Senhor. Nós pentecostais sabemos que Deus pode usar, mas é muito sério, é uma responsabilidade dizer assim diz o Senhor quando não se cumpre. Então não foi Deus quem falou. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Olha, apacentar a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas. A posição deles é para servir, não é para ser servido. Comeis a gordura, vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Ou seja, vocês estão se beneficiando dos recursos do povo. É claro que ele usa aqui a figura do pastor e da ovelha, que se aproveita da gordura, se veste da lã, degola o cevado para se alimentar, mas não cuida, não se preocupa, não está nem aí. Aí ele aplica isso em relação aos líderes da época. Versículo de número 4. A fraca não fortaleceste. A doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscasse, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Era isso que os fariseus, os escribas, os saduceus da época de Jesus estavam repetindo. A mesma coisa que essa liderança de reis, sacerdotes e falsos profetas, porque haviam reis sérios, haviam sacerdotes sérios e haviam profetas sérios, mas haviam aqueles também que eram falsos.
É a mesma coisa que os fariseus, os saduceus e os escribas estavam fazendo. Assim se espalharam por não haver pastor e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalham. Ou seja, viram presas. Eu vou falar sobre isso mais à frente. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. E se você continuar lendo, você vai ver que Deus fala, eu mesmo vou buscar. Então vamos lá, 2. Uma vez que você entendeu o contexto, você entendeu o paralelo de Ezequiel 34, Jeremias 23, agora com João 10, você entendeu, que inclusive também ecoa no Salmo 23, quando Davi fala que o Senhor é o pastor, ou seja, Deus é o tudo dele, por isso ele não tinha falta de nada. Nós podemos falar da porta das ovelhas. Nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destacam-se 2 pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas, o pastor. João 10, do 1 ao 3. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. Ele entra pela porta, mas ao mesmo tempo ele é a porta. Nos primeiros versículos de João 10, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a ladrões e salteadores. Por quê? Porque o verdadeiro pastor, ele entra pela porta. Mas quem vai roubar, ele procura outro caminho. Aí Jesus chama eles de ladrões e salteadores. Preste atenção nisso. O contexto do texto de João 10. De quem Jesus está falando. Vamos lá. Esses ladrões e salteadores representam toda a liderança que, sem o envio legítimo de Deus, houve liderança que tinha o envio legítimo de Deus. Mas aqui representa toda a liderança que não tinha o envio legítimo de Deus, que tenta controlar, enganar, explorar o povo, seja espiritualmente ou politicamente. No tempo dos reis, eles eram explorados politicamente também. Mas estavam sendo explorados também espiritualmente. Eles contrastam com Jesus, ou seja, os falsos líderes em contraste com Jesus, que é o bom pastor. Jesus, o verdadeiro pastor enviado pelo Pai. Um pastor levantado por Deus, e aí eu falo no Novo Testamento, um homem levantado por Deus, seja ele um pastor, esteja ele como um presbítero, dirigindo uma congregação, uma filial, enfim, é levantado por Deus, ele vai proceder igual Cristo. Ter cuidado das ovelhas, se preocupar com as ovelhas, reconhecer que as ovelhas nem são dele, ele apenas está apacentando. Assim as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário, que não é dono das ovelhas. Além disso, Jesus afirma, só que o pastor, ele não é dono também, só que ele não deve agir como mercenário. Porque o mercenário, por ele não ser dono e ele ter outra motivação, ele está ali para explorar. Além disso, Jesus afirma, eu sou a porta. E logo depois declara, eu sou o bom pastor. Então ele é a porta, ele é o bom pastor, ele é o aprisco. Estas declarações são direcionadas aos líderes religiosos judeus, que podem ser vistos como falsos pastores do povo. Está em João 10, versículo 11 e 14. Pois não cuidavam, protegiam ou orientavam o povo de Deus. Então, a função do pastor é cuidar, proteger e orientar. Eles não faziam nada disso. Nem os reis, alguns reis de Israel, sacerdotes e profetas do Antigo Testamento não faziam, como também os escribas, fariseus e saduceus do tempo de Jesus não faziam. E como muitos hoje também não fazem. E aí essa é uma denúncia de Jesus que ecoa nos dias de hoje. E no livro de Ezequiel, Deus diz, eu vou ir contra eles. Irmãos, tem gente querendo ser pastor sem Deus ter chamado. Vamos colocar uma coisa na nossa mente. Ministério é chamado. É Deus quem chama. Tem vários textos na Bíblia que prova isso. E não me venha com 1 Timóteo capítulo 3, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Ali não está falando de chamar, está falando de qualificação. Vamos interpretar o texto no seu contexto. Agora vamos pegar textos que falam de chamado. Atos 13, 2. Separai a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado.
Atos capítulo 20, versículo 28, a qual o Espírito Santo vos levantou como bispos para apacentares a igreja de Deus. Tem outros textos mais que eu poderia citar aqui. Então não é uma questão de eu querer ser, é uma questão de Deus ter me escolhido antes de eu ter sido formado no ventre da minha mãe. E aí as pessoas querem ocupar uma posição por uma motivação errada para tirar proveito. Deus vai cobrar. 3. A mensagem da porta. Não dá para pregar sobre João 10 sem falar das características dos falsos. Não dá. Não dá, não tem como. Nós pegamos João 10, estamos falando do bom pastor, mas é o contraste do bom contra o mau pastor, ou contra os maus pastores. E aqui pastores envolve pastor, presbítero, evangelista, quem quer que seja, que lidere, que esteja lidando com o povo de Deus. Nós temos que ter cuidado, irmãos, as ovelhas são de Jesus. Nós, professores, temos que ter cuidado com o que ensinamos, porque vai falar dos falsos mestres, vai falar de gente que ensinava com motivações erradas. Qual é a minha motivação de estar aqui ensinando? Eu quero me promover, eu quero ser visto, eu quero conseguir seguidores para mim, não para Cristo. Qual é a minha intenção? Só Deus pode sondar o meu e o seu coração. Eu não posso te julgar. Você não pode me julgar, mas Deus está vendo. Agora, pelo fruto, conhecereis a árvore. Se as minhas atitudes não condizem com aquilo que a palavra de Deus ensina, eu estou indo por um caminho errado. Aí vem uma lição como essa e diz, olha, conserta o teu caminho, Luna. Conserta o teu caminho, Luna. Porque ou você conserta o teu caminho enquanto tem tempo, ou eu venho contra ti. A mensagem de Deus para as igrejas da Ásia, que estão registradas no Apocalipse, foi direcionada aos pastores, porque eles eram os líderes responsáveis pelo rebanho do Senhor. O significado contido na frase "eu sou a porta", tá? Porque aqui está a mensagem da porta. É bastante claro, existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. O nosso Senhor atua como a porta de acesso direto ao Pai. Então é preciso crer e se arrepender. Ponto final. Mas crer em quem? Em Cristo. Não adianta crer em outro, é só em Cristo. Permitindo nos aproximarmos dele com ousadia e confiança. Vamos entender o que Hebreus 4, 14 ao 16 fala? O significado central desse texto, de Hebreus 4, 14 a 16, é que por meio de Jesus temos acesso direto e confiante ao trono da graça de Deus, onde recebemos misericórdia e socorro espiritual no momento em que mais precisamos. A questão é, por que eu acho que eu vou conseguir chegar a Deus por outro caminho se foi Jesus quem morreu? Se foi Jesus que pagou a dívida, e nós já vamos falar sobre isso. Então é um engano quem pensa que pode ir até Deus sem ser por Jesus. Essa verdade traz conforto e segurança. Não estamos sozinhos em nossas lutas e fraquezas. Jesus nos entende, porque ele teve a experiência humana, nos representa e nos convida a nos achegarmos a Deus com confiança, sabendo que seremos recebidos com amor e graça. Nós não estamos mais em inimizades contra Deus. Nós não estamos debaixo da ira de Deus. Nós não somos mais condenados. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não temos que temer. Temos um caminho aberto para nos relacionar com Deus. Jesus nos deu esse acesso. E precisamos usar esse acesso. Não é um acesso para você estar se relacionando com Deus uma vez ou outra. Que nem essas amizades que nós estamos vendo nos dias atuais. Ah, fulano é meu amigo, eu sou teu amigo. Ah, eu sou tua amiga. Mas que amizade é essa? Amigo mesmo. Estou falando de amizade, estou falando de colegagem, conhecido. Eu estou falando de amigo. Eu vou gravar um vídeo aqui no canal, estava falando com a minha esposa hoje. Quando eu estou gravando esse vídeo, está sendo no dia 2 de maio de 2025.
Eu tava falando com ela que eu acho que eu tô precisando gravar um vídeo sobre o que é uma amizade de verdade. Eu vou usar um exemplo bíblico dessa amizade. Porque amigo não fica meses sem se falar. Que história é essa? Amigo sabe das coisas particulares um dos outros. Isso é amizade. E uma amizade assim é difícil de se encontrar. Mas que Deus levante verdadeiros amigos, verdadeiras amigas. Eu não estou dizendo que a pessoa que é colega, conhecido, tá, irmão em Cristo, não estou condenando isso, mas nós estamos precisando de amigos mesmo. Aí a gente diz assim, ai, meu amigo, mas a gente se fala uma vez ou outra na vida, não sabemos nada, às vezes a pessoa está passando por momentos difíceis na vida, ou nós estamos passando e não falamos um com o outro. Amigo conversa. Amigo conta o que está acontecendo para poder o outro orar, para outro orar. Então está na hora de nós entendermos o que é amigo. Jesus disse, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. E Jesus chama eles de amigo. Por quê? Porque tinha contado toda a intimidade que deveria eles saberem. Revelou a eles coisas que outros não sabiam. Isso é amizade. Mas eu não vou falar de Jesus e seus discípulos, não. Eu vou usar o exemplo de 2 personagens na Bíblia que tiveram uma amizade verdadeira e que tem gente que confunde até essa amizade. Se Deus me permitir, ore por mim aí para que esse vídeo saia. Para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus, é essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. Então tem um condicional. Tem que crer, se arrepender e obedecer. O nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Jesus cumprindo sua missão de evangelização, porque ele está evangelizando, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Disse a Nicodemos que era necessário nascer de novo quando Nicodemos o procura. Disse a mulher samaritana, com a mulher samaritana ele saciou sua sede, a sede da sua alma. Para os seus ouvintes em João 6 e João 8, ele é o pão da vida e a verdade que liberta. Agora ele diz que é a porta. Podemos ver que está tudo interligado, está tudo alinhado. Tudo se resume em crer, arrepender-se, isso está ligado à regeneração, novo nascimento e justificação. Não tem mais condenação. A cédula que era de dívida que era contra nós foi rasgada. E viver uma vida de obediência, isso é santificação. Deus não vai fazer por mim aquilo que eu tenho que fazer. Então, é o Espírito Santo que aplica a palavra na minha vida e me santifica quando eu busco santificação. Foi por isso que teve essa palestra na igreja que nós estivemos. Culto ao corpo? De que maneira eu posso usar o meu corpo para glorificar a Deus? A temática é santificação. Quem quer falar de santificação? Sinopse do tópico 1. Jesus é a porta das ovelhas. O único caminho para alcançar a salvação. 2, desculpe. Tópico 2. O aprisco das ovelhas. Parábola ou uma alegoria? Aprisco das ovelhas, um lugar de proteção. Parábola ou alegoria? O que é João 10? A parábola é uma narrativa, estou explicando, definindo o que é parábola. Uma das definições. Parábola é uma narrativa curta, geralmente retirada de situações da vida cotidiana, do dia a dia, usada para ensinar uma verdade espiritual ou moral, por meio de comparação. Alguns veem essa passagem de João 10 como uma alegoria. E aí eu vou explicar por quê. Porém, a parábola foca numa verdade principal e os detalhes servem para apoiar essa verdade. Por isso que você não pode pegar na parábola, por exemplo, parábola do bom samaritano. Aí tem gente que quer dizer o que significa as moedas, o que significava o vinho, o que significava o azeite, significava o jumento, o animal que levou o ferido, o que significava a hospedagem. Não, a parábola não trata disso. Ela trata de uma verdade. Jesus estava respondendo a pergunta, quem é o meu próximo? Aí ele conta uma parábola. O teu próximo é todo aquele que precisar de você, independente de quem seja ele, porque para o judeu samaritano era inimigo. E Jesus acaba dando um tapa sem mão, tá? É uma expressão aqui que eu estou usando, neles. Por quê? Porque eles queriam se fazer de bobo, e aí Jesus conta a parábola. O teu próximo é todo aquele que precisar de você. Porque desce o levita, não resolve o problema. Desce o sacerdote, não resolve o problema. Mas vem o samaritano e resolve o problema.
Já a alegoria, já expliquei o que é parábola. Uma história do dia cotidiano que ilustra uma verdade. Os detalhes é só para compor a história. Já a alegoria, como em Gálatas 4, 22 a 31, ao tratar Agar e Sara como símbolo das duas alianças, cada parte da história tem um significado, aí é diferente. A alegoria é diferente. Específico e simbólico relacionado a outra realidade. É difícil traçar uma linha nítida, segura, em relação à diferença de parábola e alegoria, uma vez que muitas parábolas tendem a alegorizar-se. Alegorizarem-se, desculpe, tá? Então elas tendem a isso. Então lembre-se, a parábola tem uma única verdade. Você, quando for estudar uma parábola, descubra qual é a verdade. O restante é só para poder dar sentido à história. Mas a verdade está ali no meio. É aquilo que você tem que explorar, é sobre aquilo que você tem que falar. Nessa parábola de Jesus, no capítulo 10, a verdade é, Jesus é o bom pastor que cuida das ovelhas em contrapartida aos falsos líderes e os falsos mestres que estavam apenas se saciando delas. Versículo 6 indica que a história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola. Trata-se de uma narrativa normalmente breve que ensina através de uma alegoria. Então é uma parábola, mas faz uma alegoria. Por isso que foi dito que às vezes é difícil definir quem é quem. Assim, o Senhor Jesus comunicava suas lições de forma sistemática, utilizando a parábola, para poder até mesmo ocultar daqueles que não criam o que ele estava falando. Desta forma, as figuras do pastor e das ovelhas servem como símbolos para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas e no aprisco. Aí você diz assim, mas por que Jesus ia ensinar? Se a intenção era ensinar, por que ele falava em parábola nesse caso? Porque a rejeição estava acontecendo já. No início ele não falava em parábola. Mas quando ele começou a ser rejeitado, ele começou a falar em parábola para que alguns não entendessem. E isso diminuísse a questão da oposição a cada coisa que ele ensinava. 2. O aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada, ou porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. João 10:1. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro. Havia no costume, na prática judaica do pastoreio, havia às vezes um porteiro, além do pastor, tá? Ou o pastor, que se acomodava junto à entrada do abrigo para assegurar a proteção delas. Então ele verificava, ele contava para saber se estavam todas ali. É uma prática, precisa ser assim. É claro que eu não estou comparando aqui o que eu vou falar, né, com ovelhas, mas você vai viajar. Aí você pega um ônibus de viagem. Aí tem parada. Você já reparou que o motorista, na hora que ele sai, ele passa no corredor do ônibus contando os passageiros? Ele está contando. Primeiro para saber se bate com a conta que ele tem lá na frente quando passou todo mundo e entrou no ônibus. Muito bem. Isso na saída. Agora, quando tem uma parada que ele pega e ele não conhece todo mundo, então como é que ele vai saber se está todo mundo ali? Aí tem uma parada. Vão ao banheiro, vão se alimentar. Quando ele vai sair com o ônibus e as pessoas já entraram, antes de sair, ele vai no corredor e conta novamente os passageiros. Se ele tinha 40 passageiros e tem 40 passageiros, ele vai embora, porque já tem os 40. Ele não tem como identificar um por um, mas sabe que os 40 estão ali. Muito bem, ótimo. Ah, não, tinha 40, mas agora tem 41. Opa, tem alguém aqui que não pagou passagem. Então ele vai ter um problema e ele vai ter que resolver esse problema. Tem 39, tem 38, tá faltando alguém. O ônibus não sai enquanto essas pessoas não aparecerem. Deu para entender? O pastor ou o porteiro estava ali para poder observar isso. O aprisco servia como refúgio seguro para as ovelhas durante a noite. João 10:1. E é interessante falar isso porque o pastor de ovelhas, é claro, irmãos, tem igrejas que são muito grandes, mas aí ele tem auxiliares. Tem grupos menores, homens ou varões, mulheres, jovens, adolescentes. A liderança tem que estar atento se está faltando alguém e buscar fazer alguma coisa em relação a isso, tá bom? É importante. Apenas quem tinha autoridade legítima, o aprisco servia como refúgio seguro para as ovelhas durante a noite.
Tá bom? João 10:1. Apenas quem tinha autoridade legítima, o pastor, podia entrar pela porta. Porteiro não ia deixar outra pessoa entrar pela porta se não fosse o pastor. Caso houvesse um porteiro ali também tomando conta. O porteiro guardião reconhecia o pastor e lhe dava acesso. João 10:3. Jesus fala sobre isso. E Jesus não está inventando. Isso era uma prática deles. Às vezes o pastor mesmo vigiava ou deixava um porteiro guardião para ficar atento durante a noite, como Davi fez quando confiou as ovelhas a um guarda enquanto ia levar mantimento a seus irmãos. Não era de noite, mas Davi não podia tomar conta das ovelhas, então ele coloca um guardião, um guarda, para tomar conta das ovelhas. Então era muito comum, ou era o pastor que vigiava, ou era um guarda que ficava ali, certo? Então o trabalho poderia ser feito por um, ou por dois, ou por três, mas eles estavam ali guardando, não tinha jeito. Desta forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de várias gerações, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. Então, pastores judeus e ovelhas, animais, agora líderes que são comparados a pastores e pessoas. E vou dizer uma coisa, nós estamos estudando, deixa eu ver se está aqui, está aqui sim, lição dos jovens, Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Em uma das lições eu falei sobre o trabalho árduo do pastor. O pastor sofria muito, e eu vou falar alguma coisa sobre isso aqui hoje também. Então não era um trabalho qualquer, não era uma brincadeirinha. O pastor judeu enfrentava muitas dificuldades. Vamos lá, só para você entender. Só que nessa lição aqui dos jovens eu também falei e ampliei para cuidar das ovelhas. Ataque de animais selvagens como leões, ursos, lobos e chacais. Jesus vai falar do lobo. Só que o lobo ali não é um animal que Jesus está falando e nem é alguém que muitos de nós pensamos. Que a gente pensa no lobo logo como parte espiritual, diretamente. Não, guarde que você vai entender. Leões, ursos, lobos e chacais representavam ameaças constantes. Queriam sempre comer ovelhas. Ladrões e salteadores eram pessoas. Aí já não eram animais. Grupos armados atacavam para roubar as ovelhas. Isso está lá em Jó, capítulo 1, versículo 14 e 15. É uma realidade que o judeu passava, o pastor judeu. As condições climáticas extremas também eram um desafio. O pastor enfrentava o calor intenso do dia e o frio da noite, que era tipo geada. É só você ler Gênesis 31:40, Jacó falando do que ele viveu, pastoreando as ovelhas de Labão. O terreno era árido e a escassez de água tornava difícil encontrar pastagens verdes e as fontes de água exigindo grande cuidado e conhecimento da terra. Isso está lá em Salmo 23:4. Quando Davi fala desse salmo, dessa poesia, desse hino, ele fala de algo que ele conhecia bem porque ele foi pastor de ovelhas. Por que Deus pega um pastor de ovelha para cuidar do seu povo? Porque assim como Davi tinha cuidado pelas ovelhas, ele teria cuidado pelo povo, porque ele viria que o povo ele tinha necessidades muito parecidas com a das ovelhas. Isso é interessante. Por isso que o pastor tem que ter coração em relação às ovelhas. Senão ele está perdido. Ele precisa ter coração. O homem que assume o ministério pastoral, mesmo que ele não esteja liderando uma igreja, ele tem que ter coração de pastor de fato. Caso contrário, ele vai usar o ministério para sua promoção pessoal. Seja pastor, evangelista, presbítero, pode até nem ser, pode até às vezes ser um diácono, pode ser um pregador, um professor de escola dominical, vai só se promover por causa da posição que ele tem. Além disso, havia os perigos da dispersão. Fora tudo isso, elas podiam se dispersar. Sem vigilância, as ovelhas facilmente se perdiam, ficavam presas ou eram atacadas. Isaías 53:6. Que diz que elas estavam desgarradas, ali no contexto do servo sofredor, que ilustra Jesus, que aponta para Jesus em Isaías. Então, tinha que se preocupar com quem? Cadê essa ovelha? Onde que ela está? Da mesma forma, cadê o irmão? Cadê a irmã? Por que não tem vindo? Às vezes a igreja é bem grande, o pastor sozinho não consegue, mas ele tem auxiliares. Ele tem lideranças. As lideranças precisam trabalhar em comum acordo com aquilo que Deus chamou o pastor para fazer. É meu amiguinho? Não veio? Eu vou atrás. Não é meu amiguinho? Minha amiguinha? Não quero saber. Não quer nada com Deus. Esse é um jargão muito usado no meio do povo de Deus. Não quer nada com Deus. Jesus não desistia fácil de ovelhas não, irmãos.
Jesus, na verdade, ele nunca desistiu. Você não pode desistir de ovelhas assim, não. Nem eu. Mas às vezes nós não queremos ter paciência. Nós vivemos um mundo imediatista que queremos apenas favorecer a nós mesmos. É o narcisismo, é o hedonismo. Tudo isso está prevalecendo. E é por isso que está difícil arrumar amigos. E a gente está preocupado só com a gente. Estou falando comigo também, de mim também. Tá bom? Só para você entender. O trabalho do pastor exigia grande esforço e dedicação completa. Completa. Eu sei que há muitos lugares que não tem recurso. Eu entendo. Mas, com certeza, esses lugares que não tem recurso, o trabalho é feito com muito sofrimento. Porque quando o pastor ele não tem tempo integral para aquilo que ele faz, ele tem que se dividir. E aí ele tem que se dividir em várias partes. E aí nem sempre ele pode fazer um bom trabalho. E é por isso que você vai acabar chegando à conclusão que tem igrejas aí que o pastor praticamente não aparece. Dirigentes de filiais, muitas vezes. Por quê? Ele tem que trabalhar. Ele tem que trazer o sustento para casa. Ele não tem tempo para poder ter aí. Aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Dedicação completa. E existem ministérios que nem pensam a longo prazo de ver uma maneira de orar ao Senhor para que, com o passar do tempo, esses pastores que lideram igrejas possam ser sustentados pela própria obra. Ah, pastor, irmão, tem vários textos que falam sobre isso. Eu não vou nem entrar nisso aqui. O que eu sei é que aquelas igrejas que não podem, e eu sei que tem muitas que não podem, mas tem muitas que não podem, mas a liderança não tem visão nenhuma em relação a isso no futuro. Não tem esse projeto. Então vai ser sempre isso aí. Vai ser sempre isso aí. Aí vai ser aquela coisa minguada, aquela coisa que não anda, aquela coisa truncada. Por quê? Porque o nosso Deus é dono do ouro da prata, ele pode abençoar, mas tem que ter propósito. Se você não tiver propósito, Deus não pode abençoar. Portanto, atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da Igreja de Cristo com o Senhor Jesus, nosso sumo pastor. Ele é o nosso sumo pastor. 3. Um lugar de proteção. Então, você vê o aprisco, nesse caso, como a igreja, lugar aonde é o povo de Deus reunido, certo? Jesus é o pastor e aí fala que também é um lugar de proteção. O aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. Então, o pastor ele é o aprisco, mas também é um lugar de proteção. E o aprisco é onde estão as ovelhas. O aprisco das ovelhas simboliza também o espaço de proteção. Este local é definido diretamente pelo pastor do rebanho. É ele que define o local. Que está disposto a sacrificar-se se necessário. João 10:11. Não existe lugar. Aí não é a ovelha que escolhe o lugar do aprisco. É o pastor que vai falar. É aqui que vai ser feito o aprisco. Aqui é o melhor lugar. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. E aí eu não posso deixar de me lembrar do Salmo 91. Aquele que habitar é morar. É morada permanente, não é visitar, não é ir às vezes. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Agora, as pessoas querem proteção de Deus, mas não querem viver em comunhão com Ele, relacionamento contínuo. Como é que Deus vai poder te proteger e me proteger? Ou nós temos relacionamento ou não temos. Não adianta correr para Deus na hora que está no aperto. Isso não vai resolver o problema. O seu compromisso com o seu rebanho ficou evidente através da sua obra realizada no Calvário. Jesus é o bom pastor, tem compromisso. João 19:30, eu já vou falar. Assim as afirmações, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, expressam essa realidade de cuidado por todos os que fazem parte do corpo de Cristo, a igreja. Colossenses 1:24. João 19:30 declara, e quando Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, e inclinando a cabeça entregou o Espírito. O que significa isso? Está consumado no original grego é a expressão tetelestai. Era usada para indicar que uma dívida fora totalmente paga, por isso que a cédula foi rasgada, ou que uma tarefa foi concluída com êxito. A intenção do autor é mostrar que, ao pronunciar essas palavras, Jesus declarou que toda a obra da redenção havia sido plenamente realizada. Por quê? A justiça de Deus foi satisfeita. Quando o homem pecou, ele passou a estar culpado.
e ele estava debaixo de uma sentença. Jesus vai lá e paga a dívida. Não tem mais sentença, porque Jesus era inocente. Jesus não era pecador. Segundo, a profecia foi cumprida. No Antigo Testamento se profetizou sobre a vinda de Cristo. Desde lá de Gênesis 3,15, que é chamado proto-evangelho. Se cumpriu. E o caminho da salvação definitivamente aberto. Irmãos, por isso que Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É por isso que Jesus é a porta, o aprisco e o bom pastor. E alguém fala assim, como Jesus pode ser porta, aprisco e bom pastor? Vamos entender? Como pastor, ele conduz. Como porta, ele é o caminho. Como abrigo, ele é segurança e vida. E aí? Quer ou não quer estar sob o cuidado do bom pastor, sendo apacentado por ele? Somos ovelhas. O pastor da igreja, ele também é uma ovelha de Cristo. Os pastores, os presbíteros, evangelistas, enfim, missionários, missionárias, diáconos, diaconisa, enfim, obreiros da casa do Senhor, lideranças também são ovelhas. Ele conduz. Ele é o caminho. Ele é segurança e vida. Sinopse do tópico 2, Jesus é o aprisco das ovelhas. Ele garante segurança, assistência e pertencimento das ovelhas ao corpo de Cristo. É através de Cristo que nós pertencemos ao corpo dele, a igreja do Senhor. Você está acompanhando esta aula, não está? Então tá bom, vamos lá. O que você acha de ministrar as suas aulas com material de apoio da EBD Comentado Online, edição adultos? Eu vou mostrar o passo a passo para você fazer isso. Você vai vir na descrição desse vídeo. Você, se estiver no computador, no celular ou no notebook, você vai vir aqui e vai ter a descrição e você vai precisar clicar na palavra mais. A descrição vai ser aberta. Primeiro link aqui é o plano de lições bíblicas CPAD Adultos. Quando você clicar aqui, você vai vir para esta tela, aonde eu ofereço o plano de assinatura em 2 modelos, o plano Plus e o plano básico. Tanto o plano Plus como o plano básico, você pode assinar assinatura mensal, trimestral ou semestral. Lembrando a você que quando você rolar a tela, vai aparecer os valores. Mas qual é a diferença entre o plano básico e o plano Plus? Todos os 2 planos, você tem aí o comentário em PDF para você poder imprimir. É idêntico ao que aparece na tela, sendo que o que está em preto é igual à revista e o que está em azul ou outra cor é o comentário que eu faço. Tanto o plano Plus como o plano básico tem o comentário para você poder imprimir em PDF, fazer suas anotações, enfim. Agora, se você assina o plano básico, o slide que aparece na tela durante as aulas aqui, ele é em PDF. Você não tem como modificar. É idêntico ao que aparece, mas você não tem como modificar. Então não são editáveis nesse caso. Porém, se você assinar o plano Plus, os slides são em PowerPoint. Então você pode colocar slide, tirar slide, você pode editar o que está escrito, modificar. É muito melhor, nesse caso, você adquirir o plano Plus. Para adquirir, basta que você veja o plano que você quer assinar e venha aonde quer e clique em assine agora. Lembrando que se você um dia já foi assinante, você não vai vir por aqui. Você tem que ir lá dentro da plataforma, colocar o seu e-mail antes, a sua senha, entrar na plataforma para fazer renovação de plano. Se você tentar comprar o plano por aqui, você não vai conseguir, porque você um dia já foi assinante. Isso aqui é só para quem é novo assinante. Quem quer renovar a assinatura tem que ir lá dentro da plataforma. E o material é entregue dentro da plataforma. Você não vai receber nem por e-mail, nem por WhatsApp. Você tem que ir dentro da plataforma 8 a 10 dias antes da aula para poder pegar o seu material. E se você é um professor que não dá aula, você dá 1 ou 2 aulas durante o trimestre, vale a pena não fazer a assinatura do plano, mas vir aqui e contratar lições avulsas, essa tela verde. E aí,
8 a 10 dias antes da data da lição, você vai vir aqui, vai clicar aqui para adquirir a sua lição, nesse caso. Aí você vai receber o comentário em PDF e também o slide em PowerPoint e em PDF. Então, é muito simples, é muito fácil. Para adquirir o plano ou as lições avulsas, clique aqui no link que está na descrição ou no comentário afixado e tem uma aula edificante em nome de Jesus. Então tá aí para você. Você pode dar as suas aulas com o material da EBD Comentado Online, edição Adultos. Link na descrição e no comentário afixado. Tópico 3, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. O bom pastor, o mercenário, lobo vorazes versus o bom pastor. É interessante que vocês já entenderam qual é o contexto. Jesus, as ovelhas, que são o seu povo, e os falsos líderes e mestres. Então esse último ponto aqui é que vai destacar isso com mais clareza. 1. O bom pastor. Mas pastor, o que identifica os falsos líderes, falsos mestres? O seu comportamento, sua conduta, sua forma de agir. Isso acaba identificando. Aí alguém pode dizer assim, poxa, mas ele tem feito isso, mas não diretamente ele é um falso. Mas está se comportando como tal, então tem que se arrepender e mudar a conduta. Versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor que sacrifica a sua vida pelas ovelhas, em contraste com o ladrão. Então o contraste é entre Jesus, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas, e o ladrão. É um contraste. Jesus é o bom pastor. Ele sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O ladrão não. Que vem para roubar, matar e destruir. Ou seja, se aproveitar, se deliciar, se fartar. A missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna, celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade enquanto forma de viver no mundo. Então eu preciso, e tereis vida e vida com abundância. Tá? O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida e a tenham com abundância. Ou seja, vida com Deus, vida com abundância. É uma vida de obediência, de santificação. A generosidade do sumo pastor é sem igual, pois ninguém pode defender as suas ovelhas como ele faz. O nosso Senhor é indiscutivelmente o melhor dos pastores. Isso é sem dúvida, claro. Quem entra no seu aprisco encontra uma vida verdadeira. A pessoa vivia sem sentido na vida quando ela vem para Cristo e ela realmente se volta para Cristo de verdade, ela passa a ver sentido na sua vida. Ela passa a ver propósito na sua vida. Inclusive, se você quer entender melhor o propósito de Deus com você, o chamado, é só você buscar mais a Deus. Ter mais relacionamento com Deus. É verdade. Meditar mais na palavra de Deus. Orar mais. Jejuar mais, com a intenção de se aproximar mais de Deus. E aí outras coisas você vai começando a ter entendimento. Essa é a lógica. Como já foi dito, foi Jesus quem morreu para dar salvação. Não foram os líderes religiosos que só se aproveitavam do povo, esses líderes dessa época. Porque haviam líderes na época dos reis, eram reis piedosos de verdade, haviam sacerdotes de verdade, haviam também profetas de verdade, mas Jesus está denunciando os líderes falsos, tá? Então se aproveitavam do povo e nessa parábola são descritos como ladrão, salteador, mercenário e lobo. Veremos isso a seguir. Uma coisa interessante é, ele diz, todos que vieram antes de mim, todos que vieram sem a aprovação de Deus, sem ter sido enviado por Deus. É isso, é desses que Jesus está falando. 2. O mercenário. O versículo 12 apresenta a figura do mercenário. Ao contrário do bom pastor, então, é um contraste. É um contraste. É um contraste do ladrão com o bom pastor. É um contraste do mercenário com o bom pastor. Mas do que está falando a parábola? De Jesus, do seu povo e de falsos líderes e falsos mestres. Entendeu isso? Vamos continuar. Ao contrário do bom pastor que se sacrifica pela vida das ovelhas, você vê que o pastor mesmo de ovelhas, ele tinha um trabalho terrivelmente difícil. Não era um trabalho fácil. Então é a figura de Jesus também. Ele vem, ele sofre. Ele passa por várias coisas. O mercenário opta por fugir diante do perigo.
dispersando e roubando as ovelhas. Ele foge, ele vai ali só para se aproveitar. Não demonstra zelo nem cuidado por elas. Então, como é que alguém pode ser considerado como mercenário? Quando ele não tem zelo, quando ele não tem amor, quando ele só se aproveita das ovelhas. Por essa razão, é simbolizado como ladrão e bandido. Você está entendendo? A parábola foca naquele que é mercenário, que só quer se aproveitar. E aí, ele é chamado de ladrão, ele é chamado de salteador. É o mercenário. E quem são os mercenários? Os líderes religiosos da época de Jesus. Assim, enquanto o bom pastor promove a vida, o mercenário traz consigo a morte. Em vez de construir, ele destrói tudo o que encontra pelo caminho. Ele abandona as ovelhas à sua própria sorte, como faziam os líderes em Jeremias 23 e Ezequiel 34. A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos que procuravam constantemente semear divisão entre o povo de Deus. Eles tinham uma forma de proceder que ia totalmente contra a conduta de Jesus. Então vamos lá, explicação. Ladrões e salteadores, quem eram? Líderes religiosos falsos que prejudicavam o povo de Deus. É só você ler João 10, o versículo 1, o versículo 8 e o versículo 10. O ladrão é os líderes religiosos. Mercenário era o líder religioso motivado apenas por lucro. Então, na verdade, dentro da parábola, Jesus está focando no mercenário, que chama ele de ladrões e de salteadores, que são os mesmos líderes. E quem são os lobos? Ou lobo? Falsos mestres, que ensinam heresias e dispersam o povo. Nós vamos ver isso no próximo ponto. Então, o lobo aqui não é o diabo, não. É gente usado pelo diabo também, mas são seres humanos. Não é o diabo propriamente sozinho. Não está falando de diabo, está falando de pessoas. É preciso entender que em João 10:10, o ladrão mencionado no texto não se refere, vou repetir de novo, não se refere ao diabo. Nós já lemos o texto assim, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Isso é modificar o texto, dando sentido ao texto que o texto não tem. O contexto prova que Jesus não está falando de diabo. Jesus não está falando de demônios. Jesus está falando de falsos líderes, falsos mestres. Quando Pedro fala, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, o seguinte, vigiai. Eu vou até colocar aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês rapidinho. Aqui. Só que aqui está em outra versão. Sede sóbrios, aí sim, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aqui está falando de diabo. Aqui está falando de demônios. Mas em João capítulo 10, versículo 10, não está falando de diabo. Está falando de falsos líderes. Que isso, pastor? É verdade? É, o contexto já provou. Desde o início da lição está sendo provado. Ali, quem está envolvido? Jesus, o povo e os falsos líderes. Que é um combate de Jesus contra eles que estão atrás dele o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Jesus está denunciando eles, como denuncia eles em Mateus capítulo de número 23. Interessante, né? O contexto trata dos falsos líderes e mestres no tempo de Jesus e em todos os tempos. Podemos fazer uma aplicação comparativa com o diabo? Podemos, claro. Mas primeiro temos que fazer a aplicação do sentido certo. E aí nós vamos ter que falar. O texto está falando de falsos líderes aqui. De falsos mestres. De gente que só quer se aproveitar do povo de Deus. Podemos fazer uma aplicação comparativa? Podemos. Mas o significado não é diabo. Não é demônios. É os falsos líderes e os falsos mestres. Tá? Então podemos fazer uma aplicação comparativa onde o diabo mata, rouba e destrói. Só que nós pegamos o versículo e colocamos logo o diabo lá, logo, e fazemos de conta que o texto está falando do diabo e não está falando. O inimigo usa essas pessoas que eles estão dando lugar, usa, mas não está falando propriamente dito da pessoa do diabo. Como 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 está. E isso é muito perigoso. Onde o diabo mata, rouba e destrói, mas não devemos achar que o texto fala do diabo diretamente. Na verdade, usamos muito esse texto
sem explicar do que ele realmente trata. A gente adora citar João 10:10. O diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Mas em momento nenhum queremos falar dos falsos líderes, dos falsos mestres, porque vai dar problema, né? 3. Lobos vorazes vezes o bom pastor. Quem são os lobos? Já sabemos que o mercenário são os falsos líderes que Jesus chama de ladrão e de salteador. Mas e os lobos? Então, o mercenário, que não é dono das ovelhas, que não tá nem aí, que só quer se aproveitar, Jesus chama eles de ladrões e salteadores. Tá lá só para se aproveitar. Mas e os lobos? Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas, apenas quando percebem que o mercenário, quem não é pastor, que não tá nem aí, só quer se aproveitar. Interessante que tem vezes que o mercenário ele também faz o papel do lobo. Ou seja, é um líder que ensina. Então aí, um falso líder que ensina. Aí o problema é total, tá? Mercenário que está atento à sua chegada. Ou seja, os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebe que o mercenário não está atento à sua chegada. O pastor está atento. Ele está lá cuidando. O mercenário não. O mercenário, por sua vez, opta por fugir e abdica das suas responsabilidades. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, foge e o lobo arrebata e dispersa. João 10:12. Então ele usa a figura do lobo como um animal que realmente vai lá atacar as ovelhas para mostrar também a figura do falso mestre, que traz os falsos ensinos e acontece o quê? Dispersa as ovelhas. E o mercenário, o pastor, o líder, que está ali numa posição que não é a posição que, da maneira que deveria, não está se comportando como deveria, ele contribui para que o lobo, os falsos ensinos, estejam aí, dispersando. Não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esses lobos vorazes como sendo os falsos mestres que promovem doutrinas enganosas e comprometem a fé recebida do evangelho. A Bíblia se interpreta por si mesma. Quem são os lobos? Falsos mestres. Iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas. E por que os falsos mestres? Porque no contexto Jesus está falando dos líderes religiosos. Só isso. Se o contexto fosse outro, estivesse falando do diabo, dos demônios, aí sim nós poderemos. Mas o contexto está falando de falsos líderes. É uma denúncia de Jesus contra eles. Atos 20, versículo 29 e 30. E aqui eu quero colocar. Inclusive vamos ler o 28 também. Vamos lá. Olhai por vós e por todo o rebanho. Paulo está falando com os presbíteros, os líderes, sobre que o Espírito Santo vos constituiu. Quem constitui pastores para a sua igreja, presbíteros, evangelistas, é o Senhor. Não sou eu que me escolho, é Ele que escolhe. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Efésios 4:11. Aí qual é o propósito disso? Para apacentares a igreja de Deus. Os falsos pastores não apacentam, então não pode ser pastor. Os falsos líderes que estavam ali não poderiam, ou então tinham que se consertar. Que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então as ovelhas é de Jesus. Versículo 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Quem são esses lobos cruéis? Falsos mestres. Versículo 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos para si. Outros falsos líderes e falsos mestres. Estes têm intenção destrutivas, falsos mestres, geram divisão no rebanho. Às vezes o pastor está ali cuidando do rebanho, vem um falso ensino. Às vezes esse falso ensino é pego na internet. Aí a pessoa começa agora a divergir do pastor da igreja. O pastor está ensinando, o professor da escola dominical está ensinando. E ele está lá com aquelas ideias, por quê? Porque está se alimentando de alimento estragado em algum lugar. E aí quer combater contra aquilo que está sendo ensinado. E aí aquele falso ensino e aquele homem que está ensinando errado, ele começa a fazer um discípulo errado. E esse discípulo às vezes está no nosso meio. E ele começa a não aceitar mais o que está sendo ensinado. E tenta também alcançar outras pessoas.
E daqui a pouco aquilo está sendo disseminado. Às vezes não sai do próprio púlpito da igreja, sai de uma internet. E o pastor da igreja, a liderança, professores, tem que estar atento a essas coisas. Cuidado. Disperso as ovelhas. Por essa razão, nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas, o bom pastor, já falei. Olha quantas referências. É dever dos verdadeiros pastores, dever, obrigação, no sentido de compromisso, defender o rebanho de Cristo, do qual foram constituídos contra ladrões, falsos mestres, salteadores, mercenários e lobos. Todo mundo aqui, tá tudo junto aqui. Ladrões, salteadores, mercenários e lobos, falsos mestres e falsos líderes. A figura do mercenário, que não é dono da ovelha, que faz por interesse, que é chamado de ladrões e salteadores, e a figura do lobo, que são os falsos mestres. Mas às vezes, ao mesmo tempo é um falso líder e ao mesmo tempo é um falso mestre. As ovelhas devem ser muito bem alimentadas com a palavra para não serem enganadas por essas pessoas e pelos movimentos que elas produzem para atraí-las. Quantos movimentos aí? Quantas coisas loucas estão acontecendo? Quantos escândalos? Nesses últimos dias aí, 2 de maio de 2025, recentemente vocês viram aí um alvoroço na internet envolvendo a pessoa, inclusive, de um jovem. E aí? E aí envolve gente que convida. E aí isso tudo é muito difícil, irmãos. Por quê? Porque tem que ter alguém que coloque as coisas no eixo. Pais, pastor que está ali na responsabilidade da pessoa. Irmãos, tem que ter posicionamento. Porque senão isso se dissemina. Nós, pentecostais, temos sido aí, muitas vezes, estão rindo, estão debochando de nós, porque nós estamos permitindo determinadas coisas que não somos nós que fazemos, mas nós permitimos, nós compartilhamos esse tipo de conteúdo e o mundo está escarnecendo. Outras pessoas estão escarnecendo. Irmãos, em nome de Jesus, vamos acordar. Vamos deixar de ser menino. Eu vou de novo colocar aqui, ó. Quem sou eu, natural, carnal ou espiritual? Eu vou recomendar esse vídeo de novo. Enquanto o Senhor for tocando meu coração, eu vou recomendar. Vai ficar nas recomendações de vídeo. As pessoas continuam disseminando isso. Você não entende que quando você dissemina esse tipo de conteúdo, você está contribuindo para que o nome de Deus seja blasfemado? Deus está sendo blasfemado o nome dele. Mas não foi eu que fiz. Aqui na igreja eu não vou nem convidar, mas tu está disseminando. Você está espalhando isso. Deixa de se comportar como crente carnal e não me importa se você é pastor, presbítero, evangelho, não importa. Mas você está se comportando como um crente carnal. Então tá na hora da gente ter maturidade. Porque as pessoas estão produzindo esse tipo de conteúdo e nós estamos promovendo eles. Aí depois os outros batem no peito. Eu tenho 70 mil visualizações. Sou mais conhecido do que esses pastores por aí, esses pregadores que estão aí há muitos anos no espaço, aí há muitos anos aí, na pista, como eles queiram usar, no ministério. E eu tô aqui, ó, comecei ontem e já sou mais conhecido do que qualquer um deles. Quem foi que disse que o nosso ministério, ele é qualificado, ele é medido pelo número de visualizações? Irmãos, em nome de Jesus, Sinopse do tópico 3. As ações do bom pastor distinguem-se do mercenário. Então o foco é o mercenário, que é ladrão, salteador, e tem o lobo também, que são os falsos mestres. Ao contrário deste, o bom pastor dá a sua própria vida, demonstrando generosidade e protege as ovelhas. E aí, irmãos, como é que você vai conseguir ser protegido? Só se você tiver conhecimento da palavra. E como é que você vai ter conhecimento da palavra se você dá um monte de desculpa? Eu não tenho tempo, eu não entendo as escrituras, eu não sei por onde começar. Então, preste atenção. Curso online. Como
facilitar meu estudo da Bíblia. Então eu quero colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá? Do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso. E para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, onde você vai instalar no seu celular e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. Só que você só tem acesso a esse aplicativo se você comprar o curso. Se você não adquirir, não tem como ter acesso a esse aplicativo com todas essas instruções. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó, My Bible. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Então tá aí, como facilitar meu estudo da Bíblia. Não tem desculpa, o investimento é um pequeno investimento e com certeza vai ser algo que vai trazer grande edificação para a sua vida. Link aqui na descrição do vídeo, no comentário afixado e também na próxima tela nos vídeos de recomendação quando eu fizer o encerramento. Conclusão. Quero dizer uma coisa aqui. Quando eu disse que pode ser pastor, presbítero, evangelista, se estiver compartilhando esse tipo de conteúdo, nós estamos agindo como pessoas carnais, eu não estou falando do conteúdo de confrontar, porque tem que se confrontar determinadas coisas que estão acontecendo. Claro que com amor, com sabedoria, mas eu estou falando é de ficar divulgando os acontecimentos, né? Ah, eu achei esse vídeo aqui, olha o que estava fazendo isso aqui, olha o que estava fazendo esse outro aqui, olha o que estava fazendo esse outro aqui. Irmão, aí nós estamos promovendo chacota. Nós estamos sendo promotores de chacota, estamos contribuindo para as pessoas rirem de nós, os pentecostais. Então, é muito triste quando um pentecostal fica contribuindo para que ele também seja debochado, porque eles botam todo mundo dentro de um saco e dizem que todo mundo são iguais, são a mesma coisa. E é difícil eles terem o entendimento de diferenciar quem é quem. Então não vamos ficar promovendo esse tipo de conteúdo, não. Agora, o confronto às vezes tem que ter, porque senão, principalmente dentro da própria igreja, alertar, olha, tá acontecendo isso na internet, sai disso, não vê isso, não fica falando disso, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Mas aí a gente não se posiciona. Vamos refletir. Vamos lá. Você tem dado ouvidos à voz do bom pastor? Quem é o bom pastor? Jesus. Você lê a palavra, você medita nela, você quer cumprir o que a Bíblia diz? Reconheça a voz do Senhor. Vamos lá. João 10, 27. Segundo, rejeite a voz do ladrão, do mercenário, do lobo. Voz falsas não são verdadeiros.
Você só identifica isso se você estudar a palavra. Se você não estudar, você não identifica. Você acha que tudo é a mesma coisa. Faça igual os crentes de Bereia. Verificava se era aquilo mesmo. Certo? Nesse curso, como facilitar meu estudo da Bíblia, eu falo de você estudar a partir do contexto. Você encontra o significado do texto a partir do contexto. Não é pegar o versículo isolado, tirar do texto ali e achar que significa o que você quiser, não. Não é assim, não. Terceiro, siga firmemente a direção de Cristo. Salmo 23, versículo 1 a 3. Cristo é quem nos direciona. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 7, 18 de maio de 2025. Eu sou a ressurreição e a vida. Baseado também ali na passagem de Lázaro. Então nós vamos estar estudando sobre isso. E tá aí o nosso contato para convites, se vocês quiserem nos agendar. Eu e minha esposa, tá aí o contato. Você entra em contato pelo WhatsApp e faça como a congregação Jeová Shalom, que nos chamou para dar palestra de jovens, mas eu dou aula de escola dominical, de qualquer tipo de palestra, estudo bíblico, né, pregação, congressos, não importa, cultos, enfim, é você e Deus, é o que o Senhor te direcionar, nós estamos aqui à disposição. Nesse momento, louvado seja o nome santo do Senhor, eu quero agradecer você que ficou até agora conosco e eu quero fazer uma oração, tá bom? E nós vamos nos ver aí na próxima oportunidade, que é nessa próxima lição. Lembrando a você que o material aí da EBD Comentado Online Edição Adulto está na descrição e no comentário fixado, caso você queira assinar o plano, certo? Caso você queira assinar o plano. E também o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia também está na descrição, no comentário fixado e também nos vídeos de recomendação que eu vou colocar logo no final aí para você. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma aula, Senhor. Mais uma aula. Essa é uma aula de confronto e ao mesmo tempo mostrando a segurança de ter o Senhor como nosso pastor. Tão maravilhoso, Senhor, ter o Senhor como aquele que cuida. Mas por cuidar, o Senhor denunciou os falsos, mostrando que eles estavam totalmente errados, Senhor. E o triste é que eles não quiseram se arrepender. Seja louvado o teu nome, que o Senhor é aquele que confronta, mas espera que haja arrependimento. Senhor, se alguém tem se comportado de forma errada, se estava querendo se promover, tirar benefícios, ao poder participar dessa lição, seu coração possa ser quebrantado e ele possa se arrepender e voltar para o caminho correto, Senhor. Eu entrego em tuas mãos cada professor, cada professora, a responsabilidade é grande, Senhor. Usa eles, não deixa que eles parem, que desistam. Senhor, toma os alunos também, que cada um possa, Senhor, aprender e praticar. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você professor, você professora, não desistam. Você pregador, pregadora, obreiro da casa de Deus, pastor, presbítero, evangelista, não desista, não. Pastor, é muita coisa acontecendo, é muito escândalo, é muita coisa, eu não estou aguentando mais. Não pare! Vamos em frente, o Senhor vai nos dar graça. Ore por mim, ore pela minha menina princesa Ângela Manhãs Luna. Nós precisamos família, nós precisamos muito de oração. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor e todos digam amém!